E aí, galera, beleza? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é muito importante, referente ao posicionamento da defesa lá no tribunal do júri. Momento da fala da defesa, momento que ela tem para expor e tentar, através de seus argumentos, convencer os jurados daquilo, né, que ela pretende levar para eles como tese defensiva, tá? Então, é um assunto que você precisa ter muito cuidado, precisa estar atento à sua oratória, a questão da psicologia jurídica, a dramatização que você vai ter que fazer, mas nada muito extrapolado. Então, a gente vai estar vendo algumas informações aqui que podem te ajudar a você, no momento que você estiver lá trabalhando, explorar da melhor forma possível, ok? Então tem técnicas para isso, é óbvio, né? E você vai ter que ir se desenvolvendo aos poucos para quando for atuar, atuar de uma forma segura, convincente, visando o melhor resultado para o seu cliente, tá? Então, técnicas de convencimentos dos jurados no tribunal do júri, ok? O tribunal do júri, gente, é uma instituição importante, como eu já falei em outros vídeos, e é a que eu mais confio e é a que eu acho que ainda, né, se salva nesse contexto geral aí de justiça, que a gente vê tanta injustiça, porque realmente eu já não acredito muito na justiça quando eu falo na justiça togada, tá? Por diversos motivos que eu já falei anteriormente, e vou me abster de falar agora só por questão mesmo de tempo, né? Vamos focar nos nossos trabalhos, tá? Então, técnicas de convencimento dos jurados no tribunal do júri, tá? Então, você precisa ter técnica para quando você estiver fazendo sua exposição oral, naquele momento em que o Ministério Público terminou de fazer a sua argumentação junto aos jurados e o juiz fala: doutor, a palavra está com o senhor, ou doutor, a palavra é sua, o senhor tem 1h30 para apresentar as suas exposições. Esse é o momento em que você vai ter que colocar em prática todas as suas técnicas. E aí essas técnicas elas vão ser, né, um conjunto de situações em que você vai ter que explorar da melhor forma possível. A questão psicológica, a questão da sua oratória, a questão da argumentação jurídica, a questão, né, da lógica, como você vai colocar isso para os jurados. Isso tem que ter uma sequência, uma lógica para que eles possam entender e não ficarem confusos com aquilo que você está falando. Lembre-se, os jurados são leigos, ele não tem conhecimento do direito, mas teve conhecimento dos fatos que foram apresentados para eles. Então, eles precisam que você seja claro, objetivo e que tire toda e qualquer dúvida dele, para que ele possa, de alguma forma, acompanhar o raciocínio e, mais do que isso, abraçar aquilo que você está apresentando para eles, né? E, obviamente, conseguir a sua tese que você está propondo para eles, tá? Então, técnicas de convencimento dos jurados no tribunal do júri é algo fundamental, tá ok? Não dá para aventurar lá no tribunal do júri, gente. Aspectos gerais do tribunal do júri. Gente, já falei isso em outros vídeos, só para lembrar, porque de repente você está vindo aqui pela primeira vez no nosso canal. Se é a primeira vez ou se ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal que você tem muitas informações referentes a processo penal, direito penal, júri, muita coisa do júri. Então, você certamente vai encontrar informações aqui que você não vai, com certeza, encontrar em outros canais. Por que eu digo isso? Porque aqui eu não escondo nada, eu passo todas as informações necessárias para vocês. E por que eu faço isso? Porque, como eu falo com meus alunos lá na faculdade, quanto maior, quanto melhor, quanto mais pessoas tiverem qualidade na prestação de serviço, e a advocacia é uma prestação de serviço fundamental, indispensável, melhor será para a sociedade, melhor será para a justiça. E muito provavelmente nós vamos estar contribuindo para que, se não expurgar de vez a injustiça, pelo menos minimizar essas injustiças que tem aí. Então,
estar preparado é fundamental para que a justiça social, a justiça jurídica, a justiça que você entende que tem que ser feita, ela possa se efetivar e prevalecer. Então, por isso que eu passo informações aqui mesmo no meu canal, onde você vai ter aqui informações que provavelmente você não vai ter em lugar nenhum. E como eu sempre converso com alguns colegas, é incrível como as pessoas sempre falam isso, né? Ah, o pulo do gato eu não dou. Não tem pulo do gato. Tenha conhecimento, experiência, e isso você deve passar sim, ok? Se você quiser cobrar por isso, você cobre por isso. Não estou dizendo que é alguma ilegalidade ou imoralidade, mas se você pode contribuir também, dê a sua contribuição. Eu procuro fazer isso. Então, composição do júri. No Brasil, o júri é composto por 7 pessoas escolhidas no sorteio. Então, lembrando, anualmente o juiz faz uma convocação através de ofícios para associações e por aí vai, convocando pessoas para que possam fazer parte dos trabalhos que serão realizados durante o ano lá no Tribunal de Júri, ok? Dessas pessoas, depois, periodicamente, são sorteados 25 pessoas que vão compor o corpo, né, geral dos jurados, que são os 25. E desses 25, lá no dia do julgamento, serão sorteados 7. Então, o conselho de sentença é composto por 7 jurados, ok? Lá você vai ter a oportunidade de já entrevistar de alguma forma via as redes sociais o sujeito, não perguntando diretamente, mas pesquisar sobre a vida dele para saber se essa pessoa pode ser um bom jurado para você. Enfim, vai ter alguns procedimentos no momento lá da audiência e que você vai poder extrair alguma coisa dessa pessoa, tá? Então, conselho de sentença será composto por 7 jurados sorteados daqueles 25 que compareceram num dia marcado para isso. Para se instalar uma sessão de julgamento no plenário do Tribunal do Júri, pelo menos tem que ter presente 15 jurados, ok? Se tiver menos de 15, a sessão não pode ser estabelecida. Isso é determinado por lei. Então, se tiver 15 jurados, o juiz determina a abertura da sessão e desses 15 vão ser sorteados 7. Se tiver os 25, serão sorteados 7. O conselho de sentença no Brasil é composto por 7 jurados. Ok? Lembrando, o juiz no júri, o juiz togado, nós chamamos de juiz presidente, ele está ali para presidir o ato, né? Pregar pelas formalidades, pregar pelo bom costume, pela educação, pela excelência do trabalho, pelo respeito das partes, às leis e por aí vai, referente à defesa, à acusação, ao réu, à vítima, às testemunhas e por aí vai. Então o juiz está presidindo o ato e é ele, e cabe a ele, obviamente, uma série de decisões que ele vai tomando durante o julgamento que pode ocorrer, ok? Então o juiz, e ele tem uma função, obviamente, no final do julgamento, em que os jurados serão quesitados, serão perguntados, ou serão realizadas algumas perguntas para eles, referente aos fatos, às provas produzidas, com o objetivo os jurados respondem sim ou não para essas perguntas, e essas perguntas, sendo sim ou não, pode levar a uma condenação ou a uma absolvição do réu, tá? Independentemente se o réu é absolvido ou condenado, quem vai proferir a sentença em caso de condenação na aplicação da pena é o juiz presidente. Então, o nosso júri ele é diferente do júri de alguns países, em que lá se decide se o réu é culpado ou inocente, se for culpado ainda decide a pena, ok? Aqui não, aqui os jurados vão decidir se o réu é culpado ou inocente, consequentemente, se for culpado vai ser condenado, mas quem aplica a pena é o juiz de direito, ok? O juiz presidente do Tribunal do Júri. Se for absolvido, Zé Carlos, também o juiz de direito vai proferir a sentença de absolvição, ok? Então lembre-se disso.
jurados, conselho de sentença, tribunal do júri, na segunda fase, lá no plenário do tribunal do júri, quem vai decidir se o réu é culpado ou inocente são os jurados, mas quem efetivamente aplica a pena é o juiz de direito. No caso de absolvição, quem vai também aplicar a sentença na elaboração e na leitura dela é o juiz de direito, ok? Regras do júri. O júri deve seguir as regras estabelecidas pela lei. Que lei é essa, Zé Carlos? Nós temos lá a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, que trata lá das questões do júri. E temos também o artigo 406 ao artigo 497 do Código de Processo Penal, que trata do procedimento do tribunal do júri, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Ok, gente? Então, quem regulamenta isso? Temos a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, e temos aqui o artigo 406 ao artigo 497 do Código de Processo Penal, que trata também desse tema. Tá bom? Vamos lá. Papel do advogado no júri. Gente, o papel do advogado no júri é o seguinte: o advogado é a voz do réu lá no plenário do júri, tá? O advogado atua como a voz do réu e deve buscar a melhor defesa possível. E como que você vai buscar a melhor defesa possível? Estudando o caso, estando preparado tecnicamente, fisicamente, emocionalmente, com profundo conhecimento da lei, do Código de Processo Penal, do direito penal, das outras ciências, né, tal como filosofia, sociologia, economia, medicina legal. Repara que tudo isso são matérias que vão fazer diferença, né, ao advogado na defesa e na defesa em plenário e na defesa do réu, ok? Então você precisa estar muito bem preparado, é uma responsabilidade muito grande que alguém confiou, né, a vida dele, a liberdade dele, os sonhos dele, as esperanças dele nas suas mãos. Então, o papel do advogado lá, um dos papéis é ser a voz do réu. E ele precisa conhecer muito bem processo penal, direito penal, para ele poder criar as teses e, além de criar essas teses, se desenvolver de uma forma eficiente e eficaz com um objetivo satisfatório no final. Zé Carlos, quer dizer que o sujeito pode ser condenado? Pode, quem disse que não? Claro que pode, mas também vai depender muito da atuação do advogado. Às vezes nós realizamos brilhante trabalho e o júri resolve condenar pelos seus motivos lá. Mas o importante é você estar com a sua consciência limpa, tranquila, e que você fez um excelente trabalho, suou sua beca, entregou o seu melhor. A condenação ou absolvição é óbvio que tem muito a ver, depende muito do trabalho do advogado, mas também depende do caso concreto, das provas e depende também da decisão dos jurados, ok? Então, é todo um conjunto. Conhecimento do júri. O advogado deve entender as crenças e valores do júri e adaptar sua argumentação de acordo. Por isso que eu falei, o júri é composto por 7 pessoas. Procure fazer uma leitura daquelas 7 pessoas que vão estar ali, que você vai conhecer naquele dia. Ainda mais quando estiver sendo realizado o sorteio dos jurados, em que você vai poder recusar até 3 jurados. Então, verifique se o caso que você está atuando seja melhor ter homens no júri ou melhor ter mulheres no júri. Se é melhor ter pessoas com uma idade mais avançada, porque são mais experientes e são mais brandas, ou você vai colocar mais jovens. Se é um júri que teve uma questão racial aí, se você vai querer mais negros ou menos negros, mais brancos ou menos brancos. Então, tudo isso você vai ter que fazer uma leitura para poder tentar minimizar o risco, né, na composição do conselho de sentença. Por isso, conhecimento do júri, ok? Um outro papel que o advogado também vai ter que ter: persuasão em ação. O advogado deve usar técnicas persuasivas para influenciar a decisão do júri a seu favor. Pessoal,
Quando nós estamos lá no plenário do tribunal do júri, tá? Nós nos dirigimos aos jurados, não é o juiz presidente. Então você não tem que se preocupar em ficar falando para o juiz presidente. Você tem que se preocupar em falar para os jurados, se aproximar deles, olhar dentro dos olhos deles, mostrar segurança, confiança, seriedade, conhecimento, sem ser soberbo, mas também não precisa apresentar medo, tá? Então você precisa sim usar da persuasão, que é um conjunto de fatores que você vai apresentar para eles e aí automaticamente tentar influenciar pelo menos 4 jurados, que é o que você precisa para obter o resultado que lhe interessa, por exemplo, uma absolvição. E aí você vai precisar dessas informações, desse seu comportamento, tá? Então, persuasão em ação, ok? Não é para ficar falando baixinho, não é para ficar falando com o juiz, não é para ficar falando com o promotor. Você precisa falar para os jurados, ok? Com uma linguagem que eles entendam. Não adianta ir com uma linguagem robuscada, uma linguagem pesada, que eles possam receber assim como uma afronta, porque não estão entendendo e vão achar que você é arrogante. Mas também não vá com uma linguagem chula. Então apresente uma linguagem que seja ideal, adequada, tanto para o momento quanto para o entendimento deles. Tá bom, gente? Então fica essa dica aí para vocês. Técnicas persuasivas de argumentação, ambiguidade, estruturar a argumentação, né, de forma ambígua, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado, visando encorajar o júri a preencher as lacunas com as ideias desejadas. Às vezes, gente, nós estamos diante de um caso em que eu tenho mais de uma tese defensiva. Então eu apresento essa tese defensiva principal como um carro-chefe, suando a camisa, mostrando todas as possibilidades para que os jurados aceitem essa tese, acolham essa tese como uma tese que seja justa, mas também posso ter uma outra tese que eu posso apresentar uma alternativa para os jurados, que caso não aceitem aquela primeira tese, possam aceitar uma segunda tese que vai também trazer algum benefício para o seu cliente. Ok? Então eu posso trazer coisas ambíguas, porém evitando o conflito e a contradição entre elas. São possibilidades alternativas que eu estou oferecendo aos jurados para que eles possam decidir. Ok? Narrativa. Gente, acho isso aqui muito legal. Quando você vai com a palavra, que o juiz fala a palavra é sua, você já se dirigiu ao juiz, já fez saudações a todo mundo, já falou com os jurados, o que você pode fazer? Você pode fazer uma narrativa histórica da vida do réu. Quem é o réu? Apresente o réu para os jurados, o que o réu faz, se ele é chefe de família, se ele é trabalhador, né? Quais são as injustiças que esse homem ou essa mulher já sofreu e por aí vai. O que você está fazendo aqui, na realidade, é construir uma empatia do júri com o réu, né, e colocando esse júri ao lado do réu. Tá? É possível você fazer isso sem problema nenhum. Tem pessoas que não gostam de fazer isso, não fazem, ou até nem sabem que isso poderia ser feito, mas pode, é uma técnica super legal. Tá? Desacreditar a testemunha. Busque lá, quando você tiver, né, no momento do julgamento, quando você estiver arguindo, perguntando para as testemunhas, e nesse momento em que você está na oratória, gente, procure mostrar para os jurados que a testemunha A, B, C, a testemunha X mentiu por causa disso, por causa daquilo, presente os conflitos, né, que ela mesma demonstrou durante o julgamento e com outros depoimentos que ela já tem apresentado, ou com conflito com outros depoimentos de outras pessoas, e você tenta criar o quê? O descrédito da palavra dessa pessoa, ainda mais se for contra o seu cliente. E se for uma testemunha de defesa a favor do seu cliente, prossiga ratificando, elevando aquela voz que já não está mais ali, mas que falou anteriormente, e dê, né, uma ênfase o que ela falou, para que você possa ratificar para os jurados aquilo que aquela testemunha falou, ok? Então é super importante
essas técnicas persuasivas de argumentação que você pode usar. Temos outras, tá, gente? Eu estou passando algumas aqui para vocês terem a noção que vocês acham que precisam. Talvez muitos nem nunca fizeram um júri, ou têm vontade de fazer, são estudantes, estão iniciando. É importante que você abrace isso de uma forma é, com vontade, com garra, que dá tudo certo, tá, gente? Ali não tem nada que você não conheça. Você é profissional do direito, você vai enfrentar o júri e vai ter resultados positivos, com certeza. A importância da linguagem corporal na persuasão, né, gente? Então, a postura, e aí eu vou falar uma coisa para vocês: a postura corporal do advogado no momento em que ele está expondo, no momento que ele está participando da audiência lá com os jurados, é extremamente importante. Como também é extremamente importante você observar, né, as expressões faciais dos jurados, porque elas demonstram para a gente quando você, por exemplo, está com uma oratória e você está falando para eles, está discorrendo para eles sobre o assunto, e você consegue perceber se o que você está falando está sendo bem recebido por eles ou não. Tá? Então, a postura, manter uma postura corporal forte e confiante pode ajudar a estabelecer presença e autoridade. Cuidado que eu não estou falando de autoritarismo. Então, manter uma postura corporal firme é um sinônimo de que você confia naquela realidade, naqueles fatos, confia nos jurados, confia num resultado absolutório para o seu cliente, mas sem ser arrogante, sem ser autoritário. Dá para fazer isso, Zé Carlos? Claro que dá. É óbvio que dá. Você só tem que ter técnica para isso e eu estou mostrando para vocês aqui. Vocês conseguem fazer isso. Lembre-se desses detalhes. Contato visual. Mantenha contato visual com o júri. Certa vez eu fui assistindo um júri e eu vi um advogado fazendo uma sustentação oral. Ele fez uma sustentação realmente maravilhosa. Eu achei que foi espetacular. Eu só acho que ele cometeu um pequeno deslize, eu não sei porquê, mas ele ficou o tempo todo distante dos jurados, atrás da sua bancada, e ficou falando de lá. Ele não se aproximou, ele não andou pelo plenário. Isso não é muito bom, tá? Isso pode soar certa timidez, certa insegurança, certa falta de confiança naquilo que você está falando, e por isso você não quer chegar perto deles, tá? Então, eu aconselho você que vai fazer lá o júri, no momento em que você estiver discorrendo, na sua 1h30, depois na réplica, se for o caso, se aproxime dos jurados, converse com eles, fale com eles, ok? Olhe para eles para que vocês possam realmente demonstrar para ele que você confia neles e você está dando importância para eles, tá? E as expressões faciais. Utilizar expressões faciais convincentes pode ajudar a reforçar a mensagem sendo entregue. Olha, isso é importante. Então é o momento que você pode elevar a sua voz e fazer uma dramatização, né? Franzir a sua testa. Outros momentos você pode dar uma relaxada. Enfim, também não é para fazer nenhum teatro. Ele não é teatro. Tem gente que fala, júri é teatro. Não é teatro nada. Tá? Júri não é mais emoção. Júri é razão. A sociedade mudou. A sociedade não gosta de ser enganada. A sociedade presta atenção em tudo que acontece. Ninguém é bobo. Ninguém está ali de bobeira. Tá? Então não acha você que você é a pessoa mais inteligente do mundo. Não. Coloque que você precisa de 4 votos e você precisa fazer um trabalho proporcional, racional, para você obter o resultado, tá ok? Então, expressões faciais tem que ser muito bem trabalhada também, tá? Como lidar com argumentos contrários? Lembre-se, o promotor de justiça já falou primeiro que você, depois você falou depois dele, e provavelmente ele vai falar mais uma vez depois, e você vai terminar falando. Então, lembre-se que sempre vai ter argumentos contrários àquilo que você também está argumentando, tá? Então, reconheça o posicionamento do júri, né? Reconhecer a posição do júri e refutá-la, né? Educar o júri,
permite apresentar a sua defesa de forma mais segura, eficiente, eficaz. Então, reconheça a posição do júri. O que é reconhecer a posição do júri? Você olha para aquele conselho de sentença, você pode perceber, e aí através das questões faciais, né, comportamento deles lá, se eles são um júri mais conservador, menos conservador. Eu posso muito bem observar isso e aí tentar mudar essa história caso seja interessante para a minha defesa, tá? Não pareça defensivo, gente. Não fique acuado, não fica com medo, não fica gaguejando, tremendo, tá? O advogado deve ser confiante e concisivo, né? Você tem que apresentar a sua tese com vontade, pegar lá e falar: tá aqui, seus jurados, o réu, essa pessoa é um trabalhador, é um chefe de família, possui filhos e está aqui sendo injustiçado por causa disso, 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 e você vai argumentar, gente. É isso que vocês precisam fazer, tá? Vocês precisam primeiro acreditar naquilo que você está fazendo, para que alguém possa acreditar naquilo que você está falando. Porque se você não transmitir credibilidade com segurança, nem eles vão abraçar essa causa. Se você não abraça a sua ideia, os seus argumentos, e o que dirá o terceiro. Então, o advogado deve ser confiante e conciso, e não parecer na defensiva ou pouco seguro, devendo apresentar confiança em seu cliente e na sua versão, buscando contagiar os jurados, ok? Gente, você está vendendo, na realidade, você está vendendo ali informações para os jurados que você quer um resultado para o seu cliente, ok? Então você precisa convencer no mínimo 4 jurados dos 7. Resposta direta. Responda de forma clara, direta a pergunta que foi feita. Se algum jurado te fizer alguma pergunta, seja objetivo, seja claro para ele. Pergunte se ele entendeu, se ele tem mais alguma dúvida, se você possa esclarecer para ele. Às vezes o jurado pode perguntar, às vezes o jurado pode sim perguntar. Ok, doutor, onde está isso nessa folha? O senhor pode esclarecer? O senhor falou uma coisa aqui assim, assim, só que eu não entendi, ou eu não vi onde isso aconteceu aqui dentro do processo, e você vai esclarecer para ele. É possível isso acontecer, esteja preparado para tudo. Apresente possibilidades reais dentro dos fatos que sejam benéficos ao réu e à sua defesa. Gente, não, o que eu falei anteriormente, jurado não gosta de ser enganado. Tudo que você for apresentar para ele, apresente de forma que seja possível ser acatado por eles, que seja possível ter ocorrido, que seja possível eles acolherem porque realmente aconteceu, ok? Então é isso que vocês têm que fazer. A subjetividade no julgamento do júri, tá? Compreensão humana, né? A subjetividade é inevitável no júri, já que todos os membros têm distintas vivências e perspectivas de vida. Gente, o que é subjetividade? É o que é pessoal, é seu. O júri é composto ali por 7 pessoas, então são 7 pessoas que têm seus princípios diferentes, religião diferente, ética diferente, comportamento diferente, pensamento diferente, visão diferente. Então veja que você tem 7 pessoas que você não conhece e que você precisa fazer com que essas 7 pessoas, através de tudo que a gente já falou, mesmo tendo as suas subjetividades, possam se flexibilizar, possam estar abertas às mudanças, às reflexões, para aceitar aquilo que você está propondo, ok? Conexão emocional. Procurar estabelecer conexão emocional com os membros do júri pode ajudar a persuadi-los a favor do argumento da defesa. Ou seja, gente, mostrar durante lá a sua sustentação oral compaixão com o réu, compaixão talvez até com a vítima, em razão da situação, né? Compaixão com o fato, com a tristeza em si. Então você consegue estabelecer uma conexão emocional com os jurados, tá bom? É extremamente importante isso. E provar além da dúvida. Gente, sempre nós vamos com a ideia de tentar provar a inocência do nosso cliente. Porém, como eu falei anteriormente, eu posso ir com mais de uma tese defensiva. A ideia é sempre colocar aquilo que você está propondo e expondo como, né, uma prova que não há dúvida. Uma certeza. Sempre com uma certeza. Tá? Mas
Pode ser que eu tenha mais de uma tese, eu tenho uma tese alternativa, que eu posso dar opção para os jurados, e caso eles não acompanhem a tese principal da certeza de uma absolvição, por algum motivo qualquer, eu posso apresentar uma dúvida sobre possível decisão contrária ao meu cliente. E a dúvida deve prevalecer em favor do réu e, portanto, deve ser absolvido. Para que eu possa fazer isso, eu volto a afirmar a vocês, eu preciso ter lógica jurídica, lógica na minha exposição, sequência, para que eu não confunda os jurados, e sim que eu apresente explicando para eles o porquê dessas possibilidades e quais as consequências efetivas dessas possibilidades. É isso que você precisa fazer. Considerações finais e recomendações para a prática no tribunal do júri, né? Balança da justiça. Acima de tudo, a justiça é o objetivo final do julgamento no tribunal do júri. Então, quando você for fazer suas considerações finais lá no tribunal do júri, agradeça aos jurados, fale que você confia na justiça, que eles são a justiça naquele momento, faça com que eles sintam o peso de decidir, né, a favor do seu cliente, fazendo a justiça naquele momento, né, e o peso que eles vão carregar para a vida caso eles não acatem aquilo que você está propondo para eles, que será uma injustiça para eles, tá? Conhecimento das leis, conhecer as leis e os procedimentos do tribunal do júri pode ajudar e a estruturar melhor a defesa. Então, gente, eu falei anteriormente, tem que ter conhecimento de lei. Que leis é, Carlos? Processo penal, direito penal, Constituição, você tem que saber isso direito profundo, sem titubear, para você poder saber argumentar, né? Quando nós temos o conhecimento, as palavras brotam em nossa boca, né? Na nossa fala, isso sai naturalmente. Elegibilidade, né? A habilidade de falar de maneira clara e concisa pode ajudar o advogado a se destacar no tribunal do júri. É óbvio, gente. Não adianta você querer ficar falando um monte de palavra linda, maravilhosa que os jurados não entendam. Só vai estar jogando teu vocabulário fora e pior, não vai conseguir obter o resultado que você quer. Então, desça aí 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, seja lá o que for, mas fale de forma que eles entendam e que eles possam ver você uma pessoa, né, que domine, que tem certeza do que está falando, que é humilde, mas é segura e que, principalmente, está ali levando informações de uma forma que eles entendam e eles possam compreender e decidir da melhor forma possível. Bom, gente, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Nosso canal tem sempre vídeos, aulas gravadas aí para vocês sobre diversos assuntos do Tribunal do Júri. Então, eu estou sempre aí trazendo informações, que é a minha grande paixão lá no direito penal e processo penal. Já falei isso várias vezes, é a única instituição que eu ainda confio dentro da justiça e repito isso quantas vezes forem necessário. Quero agradecer aí a presença de vocês aí que estão assistindo essa aula. Espero que seja útil para vocês. Se inscrevam no nosso canal, lá tem muita informação legal. Grande abraço para vocês, bons estudos, sucesso lá no júri de vocês e bons negócios. Abração para todos.